Eu sei exatamente o que você tem ouvido a sua vida inteira, que você não termina nada, que você começa cheio de energia, mas sempre abandona no meio, que falta disciplina, que falta foco, que falta consistência. E talvez, depois de ouvir isso tantas vezes, você começou a acreditar que esse é simplesmente quem você é. Talvez você olhe para trás e veja um padrão que se repete em silêncio. Ideias que começam intensas e desaparecem. Projetos que parecem certos, mas nunca chegam ao fim. Caminhos que você entra, com certeza, e sai, sem entender. E no fundo de tudo isso, existe uma pergunta que nunca te deixou em paz. Por que eu não consigo continuar? Porque não é falta de vontade. Você quer. Você começa, você imagina como seria terminar. Existe um impulso real no início, quase como uma clareza momentânea. Mas, em algum ponto, algo muda. Algo dentro de você se desconecta. E quando isso acontece, não importa o quanto você tente, você já não está mais inteiro ali. Então você para, de novo, e de novo, e de novo. E a cada vez, a explicação parece sempre a mesma. Falta de disciplina, falta de controle, falta de força. E pouco a pouco, isso deixa de ser um comportamento e se transforma em identidade. Mas e se essa explicação estiver errada? E se o diagnóstico que você recebeu nunca foi preciso? E se isso não for preguiça? E se isso não for fraqueza? E se isso for algo mais silencioso, mais profundo? Algo que você ainda não conseguiu nomear? E se isso for resistência? Não a resistência que te impede de crescer, mas a resistência que te impede de continuar no lugar errado. Porque toda desistência visível começa muito antes da ação. Ela começa no invisível, em uma sensação leve, quase imperceptível, mas persistente. É como uma pequena fricção interna. Algo não encaixa completamente. Mesmo quando tudo parece certo por fora, existe uma parte sua que não se move na mesma direção. E quanto mais você continua, mais essa fricção cresce. Até que chega um ponto em que continuar não parece mais difícil. Parece errado. E isso muda tudo. Porque dificuldade você enfrentaria. Você já enfrentou antes, mas incoerência você não sustenta. E isso revela algo essencial. A sua mente não foi feita apenas para executar. Ela foi feita para perceber. A maioria das pessoas funciona como um sistema de continuidade. Elas escolhem um caminho e seguem, mesmo cansadas, mesmo desconectadas, mesmo sem questionar. Mas a sua mente não funciona assim. Ela não mede apenas progresso, ela mede alinhamento. Enquanto outros perguntam isso, funciona? Você pergunta isso, faz sentido para mim? E essa diferença muda completamente o jogo. Porque o que parece inconsistência, na verdade, é sensibilidade ao desalinhamento. Existem 3 mecanismos invisíveis que explicam por que você começa e não termina. 3 processos internos que acontecem antes mesmo da sua decisão consciente. E quando você entende esses mecanismos, o padrão deixa de parecer falha. O primeiro é a dissonância interna progressiva. No início, tudo parece certo. A ideia funciona. O plano faz sentido. A motivação está presente. Mas, com o tempo, sua mente começa a perceber pequenas incoerências entre o que você está fazendo e quem você realmente é. Não são grandes erros, são detalhes, sensações, ajustes sutis que não batem completamente. A maioria das pessoas ignora isso. Elas seguem mesmo assim. Mas você não consegue ignorar porque a sua percepção continua ativa o tempo inteiro. E o que começa como um leve desconforto cresce lentamente. Ele se acumula, se intensifica, até que continuar deixa de ser neutro e começa a gerar desgaste. E nesse ponto, parar não é desistir, é resposta. O segundo mecanismo é a fadiga de identidade.
Toda vez que você começa algo, você assume uma versão de si mesmo, uma identidade funcional. Alguém mais disciplinado, mais focado, mais constante, mas se essa identidade não é genuína, ela exige esforço contínuo para ser mantida. É como sustentar um personagem todos os dias. No início, você consegue, mas, com o tempo, isso começa a pesar. Você precisa se lembrar de agir de determinada forma. Precisa se forçar a continuar sendo aquela versão. E isso consome energia interna. Ou física, mas psicológica. 18. E quando essa energia se esgota, o sistema não sustenta mais. Você não abandona o caminho. Você abandona a versão de você que não era verdadeira o suficiente para continuar. O terceiro mecanismo é ainda mais profundo. A resistência antecipatória emocional. Antes mesmo de você perceber, sua mente já simulou o futuro. Ela já viu o esforço contínuo, já sentiu a pressão, já antecipou a expectativa e até a possível frustração. E com base nisso, ela toma uma decisão silenciosa. Ela começa a te puxar para fora, não de forma lógica, não de forma clara, mas emocional. Você sente que perdeu o interesse, mas, na verdade, você foi retirado de algo que não compensava internamente. Agora aqui está o ponto central. Se isso fosse apenas um defeito, você conseguiria ignorar, mas você não consegue, porque isso não é falha. É sistema. E sistemas existem por um motivo. Se você fosse capaz de continuar qualquer coisa sem questionar, você terminaria mais projetos, mas também terminaria caminhos errados. Você sustentaria escolhas vazias, permaneceria em direções que não fazem sentido, e só perceberia isso tarde demais. A sua mente não permite esse tipo de erro prolongado. Ela interrompe antes, ela ajusta antes, ela corrige antes. E isso parece fracasso, mas na verdade é precisão interna funcionando. Imagine dois tipos de pessoas: aquelas que continuam independentemente do que sentem, e aquelas que param quando algo deixa de fazer sentido. As primeiras avançam rápido, as segundas evitam erros profundos. E um mundo precisa dos dois, mas sem o segundo tipo. Tudo seria construído sem consciência. Você não é alguém que falha em terminar. Você é alguém que sente quando não deve continuar. Mas isso tem um custo, porque o mundo não mede alinhamento, ele mede conclusão. Ele valoriza quem termina, mesmo que esteja vazio, e questiona quem para, mesmo que esteja consciente. E então, você começa a se ver como o problema, quando na verdade, você é o mecanismo de correção dentro de um sistema que ignora sinais internos. E aqui entra a metáfora mais importante. A maioria das pessoas é como trilhos. Elas seguem uma linha fixa. Independentemente do terreno, você é como água. Você não força direção. Você responde ao ambiente. Você flui onde existe coerência e recua onde existe bloqueio. E por muito tempo, você pode ter confundido isso com fraqueza. Mas água não é fraca. Ela apenas não insiste no que não faz sentido. Agora, isso não significa que você deve parar tudo. Significa que você precisa mudar o ponto onde tudo começa. Porque o problema não está no fim, está no início. Você entra rápido demais. Decide antes de sentir. Aceita antes de entender. E depois precisa sair. Não porque falhou, mas porque percebeu tarde o que deveria ter percebido antes. Então talvez a solução não seja se tornar mais disciplinado. Talvez seja se tornar mais consciente no começo, mais lento, mais atento, mais honesto consigo mesmo. Porque quando existe alinhamento real, a resistência não domina. E o que antes era esforço constante se transforma em continuidade natural. Você não precisa se forçar. Você simplesmente continua. Isso muda completamente a narrativa. Você não é inconsistente. Você
é seletivo. Sem saber ainda como usar isso, você não falha em terminar. Você apenas ainda não aprendeu a começar com precisão. E isso muda tudo. Porque precisão pode ser desenvolvida. Consciência pode ser treinada. Então, da próxima vez que você sentir vontade de desistir, não se ataque imediatamente. Pare por um momento. Observe com honestidade e pergunte: o que dentro de mim deixou de se reconhecer aqui? Porque essa resposta vale mais do que qualquer tentativa de disciplina forçada. E talvez o problema nunca tenha sido você não terminar. Talvez tenha sido você tentar continuar algo que nunca foi realmente seu. E quando você entende isso, você para de lutar contra si mesmo e começa, pela primeira vez, a se mover com você. E existe uma consequência silenciosa disso. Pessoas que antes pareciam perdidas começam a parecer extremamente precisas, porque não fazem tudo, mas fazem o que faz sentido. E quando fazem, vão até o fim. E se você quer entender por que sua mente rejeita certos caminhos e por que você se desconecta mesmo quando tudo parece certo, existe um próximo nível dessa conversa. Porque o que você chama de falta de consistência pode ser algo muito mais profundo.